Está no ar, programa O Missionário. A apresentação dos pastores João Ferreira, Benedito Ferreira e Edilson Ferraço. Boa tarde! Hoje o programa está diferente, está fora de nossos estúdios. Boa tarde aí ao pastor Edilson Ferraço. Boa tarde ao pastor Benedito Ferreira, que está na sua casa, que vai nos trazer algo da parte do Senhor. Boa tarde, pastor Benedito. Boa tarde, pastor João Ferreira. Boa tarde, missionário Edilson Ferraço. Hoje, aqui no programa O Missionário Especial de Páscoa, falando aqui, do meu lar, da minha casa. É um prazer, é uma honra, uma grande alegria poder estar com você mais uma vez. Muito obrigado, pastor Benedito Ferreira. E agora vamos para a casa do pastor Ferraço. Boa tarde, Edilson Ferraço. Boa tarde, pastor João Ferreira. Boa tarde ao pastor Benedito Ferreira. Boa tarde a você que sempre nos acompanha aqui no programa O Missionário. Muito obrigado pela audiência. É uma alegria ter você aqui conosco no programa O Missionário, que é o programa da família Abaetetubense. E hoje, como você está acompanhando, o programa especial de Páscoa. Como você viu, o programa hoje está diferente da Páscoa. Fique conosco, o programa já está no ar. Boa tarde, pastor Benedito. Nos fale um pouco aí do seu conhecimento a respeito da Páscoa. Sabemos que a igreja está envolvida nisso e o meu pastor se preparou para trazer uma palavra para seu povo. O povo de Abaetetuba quer conhecer um pouco sobre a Páscoa. Dê-nos uma palavra a respeito desse assunto tão minucioso. Muito bem, a Páscoa, propriamente, falando, embora ela não seja uma data cristã, mas sim hebraica, judaica, contudo, ela tem um grande significado a todos nós. Jesus torna a Páscoa algo universal. Mas falando da Páscoa no Egito, o que nós vemos ali, diretor Márcio Costa, o que nós vemos ali, pastor João e missionário Edilson Ferraço, e você que nos acompanha, é que, em primeiro lugar, nós vemos a fidelidade de Deus. Deus havia dito para Abraão que a geração dele, os descendentes dele, seriam peregrinos e oprimidos sob a terra durante 400 anos. Mas que logo depois disso, o Senhor, com mão forte, os libertaria e puniria aqueles que iriam oprimi-los. Portanto, a primeira mensagem da Páscoa que eu vejo, a Páscoa é a fidelidade de Deus às suas promessas. E no tempo determinado, no tempo certo, Deus veio até o Egito para cumprir a promessa feita a Abraão. Mas o interessante é que a Páscoa, ela é a última das intervenções de Deus a favor do seu povo no Egito. E o interessante é que todas as outras anteriores, o homem teve participação, Moisés, Arão, tiveram participação ali nas intervenções de Deus no Egito. Mas quando nós chegamos na Páscoa, nós vemos que Deus é o único que age, é o autor. O homem, ele simplesmente obedece às determinações do Senhor. E a Páscoa, ela vai culminar, ela vai marcar uma ação poderosa de Deus a favor do seu povo, que nós podemos chamar de amor de Deus. Sim, porque ali naquele momento, Deus estava demonstrando todo o seu amor, mas acima de tudo, como eu já falei, a sua fidelidade.
A Páscoa no Egito, ela põe fim a anos de escravidão. Podemos dizer assim que a Páscoa, ela é uma transição. A palavra Páscoa, Pachá, passagem do anjo, mas para o povo judeu também foi uma passagem. Eles deixaram a condição de escravos para livres. Eles deixaram a condição de servidão ao homem para servirem única e exclusivamente a Deus. Então podemos resumir assim a mensagem da Páscoa. Uma mensagem de libertação, uma mensagem de transição, e não é à toa que a Páscoa, ela assinala o início do calendário religioso do povo judaico. Portanto, a Páscoa fala de novidade, fala da fidelidade de Deus, fala do poder de Deus a favor do seu povo, fala de uma mudança radical na vida daqueles que experimentam o poder de Deus a seu favor. Muito obrigado, pastor Benedito, pelas suas palavras. Agora uma pergunta aí ao pastor Edilson Ferraz. Páscoa se trata de uma saída, de uma celebração e libertação, e uma história de relembramento do povo de Israel que se tornou uma festa tradicional no seio judaico. Pastor Edilson Ferraz, o tempo que eles passaram no deserto, aconteceu alguma coisa, houve alguma história que marcou o povo de Israel? Pastor, segundo que nos ensina a palavra de Deus, nos revela a Bíblia Sagrada, o povo hebreu, os israelitas, eles ficaram ali entre 430 anos na terra do Egito. Segundo Êxodo, capítulo 12, versículo 40, é a referência bíblica que temos para ter essa base, que foram 430 anos que o povo permaneceu no Egito. Muito obrigado, pastor Edilson Ferraz. Mas, pastor Benedito Ferreira, qual é o significado do sangue nas vergas, nos umbrais das portas da casa do povo hebreu ali no Egito? Muito bem, obrigado pela pergunta. O sangue, nós lemos eu vou ler aqui em Êxodo, capítulo 12, e o versículo 13. O sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então o sangue, na verdade, ele era um sinal e era ao mesmo tempo uma proteção. Os judeus deveriam matar o cordeiro, a carne deveria ser consumida, toda ela. Caso fosse grande demais para uma família, deveriam convidar outra família, ou seja, compartilhar. E o sangue deveria ser aplicado nos umbrais da porta, ou seja, naqueles batentes, naquilo que fica do lado de fora da casa. Para quê? Quando o anjo do Senhor passasse no Egito para ferir os primogênitos dos egípcios, não entraria na casa onde houvesse o sangue. Se alguém do próprio povo egípcio temesse e colocasse o sangue, ele também seria protegido. Todas as pessoas que estivessem ali pela fé, o sangue também era um sinal de fé. Fé porque nunca antes aquilo havia sido feito. Então não era apenas colocar o sangue, mas deveria ter fé, confiança e esperança de que aquilo que Deus havia falado e prometido era uma verdade. Isso nos faz lembrar muito o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado e que nos livra de toda a maldição. Portanto, o sangue era um sinal para Deus e uma proteção para o povo que ali estava dentro daquela casa. E era, evidentemente, uma prática de fé e obediência à palavra de Deus. Agradecemos ao pastor Benedito, mas pastor Edilson Ferraz,
No deserto, Deus, ele cuidou do povo de Israel, dando-lhes a eles um maná que caía do céu. E hoje, qual é o cuidado que Deus tem para com nossas vidas? Deus é um Deus de excelência. Deus é um Pai maravilhoso. Deus cuidou do seu povo durante todo o percurso no deserto. Deus, através do maná, sustentou o povo durante a travessia até chegarem à terra de Canaã. E hoje não é diferente. O nosso Pai eterno, o nosso bondoso Deus, Ele continua cuidando de nós nessa travessia. Ele tem cuidado de cada um de nós de uma forma especial. Por isso é que nós estamos caminhando, estamos de pés, porque a boa mão do Senhor tem sido conosco nessa jornada. Então, assim como Ele cuidou do povo durante aquele percurso, a travessia até chegar na terra de Canaã, vamos ter fé que Ele está cuidando de nós durante também todo esse percurso. E acredite, Ele vai nos levar em segurança e nós vamos chegar do outro lado, porque estamos com Ele na jornada. Realmente, a Páscoa, na pessoa bendita do Jesus Cristo, é um cuidado que Deus tem com a humanidade. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu unigênito Filho, para morrer pelos nossos pecados, para que não houvesse condenação sobre nossas vidas. É esse o cuidado de Deus. Você hoje acordou respirando, hoje vai ter um bom almoço na sua casa, terão lembranças, parentes chegando, filhos ligando. Isso é Páscoa. Páscoa é a comunhão, é a unidade ao redor de uma mesa. Esse é o cuidado de Deus com seu amor para com as famílias. E nós temos uma pergunta para o pastor Benedito. Qual a ligação, qual a comparação, a analogia do Cordeiro da Páscoa com Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus? Como nós falamos anteriormente, a Páscoa, ela é um feriado, ela é uma festa judaica e não cristã. Mas Jesus Cristo vai fazer com que a Páscoa tenha um significado todo especial aos cristãos ao redor do mundo todo. Quando digo cristão, digo todos aqueles que observam a cristandade, observam a palavra de Deus. Qual a ligação? No Egito, um cordeiro sem defeito, sem mácula, teve que ser morto. O sangue aplicado nos umbrais das portas, a carne consumida. E nós temos que lembrar também que Jesus Cristo foi o Cordeiro perfeito. Foi o Cordeiro imolado na Páscoa, morto como substituição pelos pecados da humanidade. Ele mesmo disse: quem de vós me acusa de algum pecado? O sangue de Jesus Cristo, conforme o apóstolo João bem cita na sua primeira epístola, ele diz: e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Portanto, a ligação é, primeiro, Jesus Cristo é um tipo, é o antítipo do tipo do Cordeiro da Páscoa. O que significa isso? O tipo é sempre menor que o antítipo. O Cordeiro da Páscoa no Egito, na verdade, ele prefigurava, ele era um tipo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, na verdade, não é uma figura, mas é a realização. Jesus Cristo é o antítipo, ele é maior. O sangue no Egito libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Mas Jesus Cristo, o Cordeiro que nos liberta da maldição do pecado, que nos liberta daquilo que nos separava de Deus. Na Páscoa de Israel, o Cordeiro foi imolado, o Cordeiro foi morto, o povo foi abençoado, foi o cumprimento de uma promessa de Deus feita a Abraão, ao único homem. Mas na Páscoa, houve o cumprimento da promessa lá de Gênesis,
que Jesus Cristo esmagaria a cabeça da serpente. Se por um lado, no Egito cumpriu-se a promessa feita a Abraão e seus descendentes, por outro lado, na Páscoa, cumpriu-se a promessa universal de Deus a toda a humanidade, que Jesus Cristo morreu por todos. Jesus Cristo morreu para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E só lembrando que a Páscoa assinala a libertação do povo do Egito, mas a libertação apenas física, nacional. Mas Jesus Cristo vai nos dizer que aquele que crer nele, essa pessoa recebe libertação. Ele disse: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na Páscoa, abriu-se uma oportunidade para Israel sair e ir para a terra prometida. Na Páscoa de Cristo, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, e agora todos nós podemos entrar na presença de Deus, receber promessas que antes não nos eram possíveis, porque ainda estávamos aprisionados em delitos e pecados, aprisionados no pecado de Adão. Mas agora, livres, nós podemos experimentar a liberdade, como disse Paulo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, fazendo um link entre a Páscoa do Egito e a Páscoa que aconteceu em Jerusalém, vemos que aquela Páscoa era apenas uma figura, era um tipo. E em Jerusalém, nós temos a realização e o antítipo, que é Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agradecemos ao pastor Benedito. E agora, pastor Edilson Ferraço, o sangue do Cordeiro lá no Egito, com o sangue de Cristo que desceu na cruz do Calvário, tem alguma ligação? Tem algum ensino para nossas vidas? Como diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o pacto do Pai Eterno para com os israelitas, ali na terra do Egito, era que toda a família deveria matar um cordeiro, pegar o sangue e passar na vértebra das portas, para que quando o anjo da morte viesse, a casa que tivesse identificada com o sangue, o anjo passaria por cima. Assim é o sangue de Jesus. Quando nós aceitamos o sacrifício da cruz do Calvário, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a morte não tem mais poder sobre nós, porque agora o príncipe da vida, o nosso amado Jesus, aquele que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, ele é a garantia de que nós temos agora, como diz a Bíblia em João 10:10, temos vida e temos vida em abundância. Então, assim como o sangue do Cordeiro lá no Êxodo livrou os primogênitos da morte, assim hoje o sangue de Jesus também nos livra da morte eterna. Todos aqueles que aceitam o sacrifício, que têm as suas vidas lavadas pelo sangue de Jesus, seus pecados são perdoados e eles têm vida, e vida em abundância. Nós agradecemos ao pastor Edilson Ferraço pelo modo educado como nos recebeu, e o pastor Benedito também, com esse modo tão humilde. Que Deus abençoe os meus amados pastores e que vocês continuem vivendo a Páscoa do Senhor Jesus Cristo. O 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, escrito pelo apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, ele diz: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Páscoa
Não podemos falar de Páscoa se não houver sacrifício. A Páscoa é a figura de nossa redenção. Se formos nos remetermos ao passado, ao povo de Israel no Egito e para os dias atuais, a Páscoa faz parte de uma tradição judaica. Mas para nós cristãos, ela tem um significado muito importante. Por exemplo, a Páscoa para nós, ela não somente representa a morte e ressurreição de Jesus Cristo, como a vida ressurrecta do Senhor Jesus Cristo, dando-nos provas cabíveis de que Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E crendo nesse Cordeiro, o sangue derramado, a qual tem uma analogia muito forte com os acontecimentos no Antigo Testamento, lá no nosso livro chamado Êxodo, a saída. Por exemplo, quando a última praga é decretada pelo Senhor nosso Deus, de forma indiscutível, o Senhor ele manda alguns requisitos por Moisés à sociedade judaica. E naquele momento, a Bíblia diz que eles, lá em Hebreus 11, 27, que eles celebraram a Páscoa pela fé, pelo derramamento do sangue, pelo qual o destruidor dos primogênitos não entrou em suas casas, na casa dos israelitas. E nós entendemos que Páscoa ela fala de uma libertação, mas também a Páscoa ela traz um lado negro, tanto uma libertação como uma não libertação. O povo do Egito não foram libertos. O povo do Egito ficaram nas suas crenças limitantes, limitadas. Mas enquanto o povo de Israel, dentro da sua humildade, pegou aquele cordeiro inocente que representava o Senhor Jesus Cristo, imaculado, que representava que ele não tinha pecado, ele se fez pecado por nós, o Senhor Jesus Cristo. E aquele cordeiro que foi assado, representando o fogo da morte que o Senhor ia passar juntamente com seu sofrimento. As ervas amargas, foi a amargura que a morte do Senhor trouxe para os seus discípulos, para nossas vidas. Pois para os discípulos tudo se acabou. Com a morte do cordeiro tudo se acabou. Mas assim como a morte daquele cordeiro lá no Egito abriu as portas da libertação, quando Cristo morre, se rasga o véu, a Bíblia diz de cima a baixo, o véu se rasga de baixo a cima, os muros, há um grande terremoto em Israel, os mortos são ressuscitados, o sol escurece. Isso aconteceu na natureza, pois a morte de um inocente abalou toda a estrutura, desde a história da queda de Adão até o pleno momento. Fomos libertos. A morte de Cristo abriu uma porta para chegarmos ao Senhor. Então Páscoa é a certeza, é a convicção de que Ele morreu, ressuscitou, está à destra de Deus intercedendo por nós. Páscoa é viver o amor de Deus. Páscoa é Cristo ressuscitado. Todos os líderes das grandes religiões morreram e não ressuscitaram. Estão lá onde foram sepultados. Mas o nosso Cristo ressuscitou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que Deus lhe abençoe nesse sábado. Que Deus abençoe a sua família para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Que a Páscoa do Senhor, ela possa inspirar você a uma crença de que Jesus Cristo veio trazer a libertação, de que Cristo veio trazer mudança,
de condições. Assim como Israel sai do Egito, passa a ser uma nação, assim também, na Páscoa que ocorreu em Jerusalém, nós temos a grande chance, a grande oportunidade de mudarmos, de experimentarmos uma grande mudança. Que essa Páscoa, ela possa trazer sobre a sua vida a realidade de que, em Cristo Jesus, nós podemos ser livres, libertos da culpa, da maldição do pecado herdado por Adão. E que Deus possa abençoar, que Deus venha e abençoe a tua casa, abençoe a tua família, assim como abençoou a casa das famílias no Egito. Que na tua casa não haja morte, não haja praga, não haja maldição, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Receba a bênção na tua casa, seja abençoado, que essa Páscoa você possa reunir sua família, você possa se reunir com os seus e celebrar um momento de adoração, um momento de comunhão na presença de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém. Essa mensagem para o nosso telespectador, você que sempre nos acompanha aqui no programa O Missionário. Ontem foi sexta-feira da Paixão. Um dia como ontem, o nosso Cristo, há mais de 2000 anos atrás, ele desceu nessa terra para cumprir a sua missão. E ele cumpriu com excelência, entregou a sua vida por amor de mim e por amor de você. Jesus subiu ao madeiro para cumprir um propósito. E ele cumpriu com excelência, entregou a sua vida, morreu naquela cruz. Mas amanhã é domingo, primeiro dia da semana, diz a palavra de Deus, em João capítulo 20, você pode meditar na palavra de Deus, e nós vamos ver um Jesus ressurreto, um Jesus que morreu sim na sexta, mas que ressuscitou ao domingo, para nos trazer a certeza de vida e vida em abundância. Você que nos acompanha, entregue sua vida nas mãos do Cristo que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que hoje está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Que esse momento seja um momento de reflexão. Medite na palavra de Deus. João capítulo 20 vai nos mostrar Jesus Cristo vivo para nos trazer, para nos dar esperança de vida eterna. Então hoje é um tempo, é um dia de reflexão. Reflita sobre o sacrifício do Senhor Jesus por mim e por você. Pense em tudo que Ele fez por nos amar e por morrer por nós, para nos dar o direito de nos levar para o céu. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e te conceda uma Páscoa abençoada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo chegar de um novo dia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Feliz Páscoa. E no próximo sábado, o programa O Missionário estará de volta, sempre trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. Deus te abençoe. Fiquem na paz.